O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, disse que não há motivo para alterar o preço dos combustíveis. Rodrigo Viga. Depois de semanas de temperatura elevada envolvendo a Petrobras, com direito até a um processo de tentativa de fritura do presidente Jean Paul Prats, o CEO da petroleira brasileira disse nesta quinta-feira, após um longo período de silêncio, evitando eventos públicos e aparições, que segue calmo, tranquilo e sem estresse no comando da principal empresa brasileira. Jean Paul Prats enfrentou, ao longo das últimas semanas, o que chamou de um processo de tentativa de fritura para retirá-lo do cargo. Esse processo foi capitaneado e conduzido, basicamente, por dois ministérios, de Minas e Energia e da Casa Civil. Muitas conversas, articulações e negociações. A temperatura já baixou. O Jean Paul Prats disse nesta quinta-feira em um evento promovido pelo IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, que segue calmo e tranquilo, trabalhando e conduzindo a petroleira brasileira. Estou tranquilo. Está tranquilo? Eu estou muito tranquilo. Não, o presidente Lula estava na Colômbia, mas eu não fui a Brasília para isso. Nós temos agendas em Brasília constantemente, é preciso que as pessoas se acostumem com isso. Por exemplo, eu falei ali do TCU, eu passei o dia inteiro no TCU, conversei com vários ministros. Por quê? Porque nós temos como política agora não ficar só reativos a processos de TCU. Então, agendas de Brasília podem ser TCU, podem ser lideranças do Senado. Eu fui lá visitar o pessoal do Senado, porque são meus amigos e tal, na minha casa lá antes. Então, fui lá ver as pessoas passando por lá, depois do expediente, claro. Mas é isso, não tem estresse nenhum em relação. Nesta sexta-feira, o colegiado máximo da Petrobras, o Conselho de Administração, deve se reunir para debater e discutir vários temas. Mas como a Jovem Pan já tinha antecipado, aquela questão que gerou o início de um processo de fritura de Prats está fora da pauta. Pagamento de dividendos extraordinários. A origem de toda a discussão foi justamente a decisão que veio de Brasília de reter 100% dos chamados dividendos extraordinários. Quase 44 bilhões de reais que foram para uma reserva de capital. Nos últimos dias, começou a ganhar força uma proposta feita lá atrás pelo próprio presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, dividir metade desses 44 bilhões de reais que estão em reserva de capital. Esse assunto segue direto para a Assembleia Geral Ordinária da companhia, que acontece na próxima semana aqui no Rio de Janeiro. A proposta que tecnicamente está respaldada lá é a proposta que a diretoria levou, e esse é um assunto que está com o Conselho. Então o governo vai orientar o Conselho, os membros do Conselho, e deverão tomar alguma decisão quanto. Não está na pauta da próxima reunião. Provavelmente depois da Assembleia Geral ou durante a Assembleia Geral isso pode ser deliberado. Sobre o preço dos combustíveis, que não sobem há muito tempo, apesar da pressão do Brent, mas do petróleo, que é uma referência para as indústrias petrolíferas de todo o país, e da alta recente do dólar, Jean Paul Prats afirmou nesta quinta-feira que, no momento, não há razões nem motivos para se mexer no preço de diesel e gasolina aqui no mercado interno, apesar de importadores estarem reclamando dessa grande defasagem. Segundo importadores ligados à Bicom, a gasolina tem uma defasagem de 20% em relação aos preços internacionais. Está aqui no país mais de 70 centavos mais barata do que os preços lá fora. No caso do diesel, esse gap é de 10%, uma diferença que beira ali a casa dos 50 centavos. O diesel não sobe há aproximadamente 120 dias e a gasolina há quase 180 dias. Jean Paul Prats participou nesta quinta-feira, aqui na sede do IBP, de um evento sobre o fortalecimento do setor naval e da indústria naval brasileira. Petrobras, como a principal empresa no setor de óleo e gás do Brasil, é a grande fomentadora dessa indústria, uma espécie de menina dos olhos no presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Um programa de incentivo à indústria naval, inclusive, deve ser lançado pelo governo ao longo dos próximos meses. Na visão do presidente Lula, a indústria naval pode ser importante para gerar emprego, renda e o desenvolvimento do país. Do Rio,
Rodrigo Viga. E questionado sobre o cargo de presidente da Petrobras, Jean Paul Prats disse que foi vítima de fontes de dentro do Palácio do Planalto. É assunto para Dora Kramer. O Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, realmente não está de brincadeira. Ele ganhou uma sobrevida depois de ter sofrido uma fritura explícita dos ministros das Minas e Energia e da Casa Civil. Ele ficou em silêncio um pouquinho e agora voltou ao ataque, né? Isso mostra que quando ou se ele cair da Petrobras, ele sairá atirando. Disse simplesmente que foi foi vítima, Olívia e Rafael. Ele usou essa palavra, de fontes do Palácio do Planalto, ou seja, apontou direto exatamente para a fonte ou as fontes da onde saía o óleo da fritura, da tentativa de fritura. Então, o Jean Paul Prats foi atacado, contra-atacou, ganhou uma sobrevida e vamos ver se isso é suficiente para pelo menos haver um período de calmaria, porque um deu de um lado, o outro deu a pancada, por sua vez, do outro lado. Pode ser que as coisas ganhem aí uma configuração de trégua, mas certamente será apenas temporária.